Oiê, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Leituras da Lua. Aqui é um lugar seguro para você chorar e surtar com livros. É isso que eu faço. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que eu li no começo de maio, que é O Último Jantar, da Shari Lapena. Vou trazer para vocês um resumo da história e um pouquinho das minhas percepções sobre essa leitura. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Coloquei os meus óculos, talvez vocês vejam um pouquinho de reflexo na lente, é porque, gente, eu não existo sem óculos, tá? Eu sei que aí não causa reflexo, mas eu preciso para ler aqui a resenha que eu fiz no meu caderninho e poder repassar alguns pontos com vocês, senão eu não enxergo nada, então me perdoem pela questão do reflexo. Vamos lá. Eu vou primeiro contar para vocês um pouco sobre a história desse livro. A sinopse já chama bastante atenção. Eu conheci esse livro lá pelo perfil do Rodrigo De Lorenzi no Instagram. Eu achei que a resenha dele deixou a gente com muita vontade de entender melhor como isso acontece. Então vou deixar o arroba dele aqui na descrição em agradecimento, porque foi uma leitura muito legal e eu achei que valeu a pena sim a indicação. Fora que no dia que eu peguei essa indicação para ler o livro, ele estava por R$ 9,90 o e-book na Amazon. Eu olhei aqui e ainda está. Esse livro foi lançado em abril desse ano, então acho que vale muito a pena você pagar esse preço de R$ 9,90. Na versão física está 40 e poucos reais. Outro ponto sobre essa leitura é que é um livro de 336 páginas, ou seja, nem muito longo, nem muito curtinho. Dá para você entrar um pouco na cabeça dos personagens e tem essa construção de diálogo e de perfis de personagens, sabe? Que não é rasa, você vai se envolvendo ali com a história. Vou contar aqui para vocês com as minhas palavras um pouco da sinopse desse livro. Bom, a história é sobre a família Merton. Então, é um casal de idosos que tem 3 filhos, todos eles são problemáticos, anota isso. E eles são muito ricos. Em uma certa noite, que é a noite de Páscoa, eles convidam os filhos para virem até a casa deles para ter um jantar, por isso que o nome do livro é O Último Jantar, porque passa-se 2 dias desse jantar, que é cheio de climão e tensão entre os filhos e os pais, e o casal é encontrado morto. Como assim, Luana? Pois é. O que acontece? O pai deles, né, o Fred Merton, ele era um homem muito poderoso, só que ele é bastante impiedoso com os filhos dele, muito exigente e eu até diria chato, um pezinho no saco, sabe? Ele exige muito dos filhos dele e ele faz questão de deixar todo mundo mal durante o jantar. Ele tem um filho que está à beira da falência, pedindo dinheiro emprestado e ele não empresta. Mais do que isso, tem uma filha que quer muito ficar com a casa deles, ele decide que ele vai vender a casa, ele anuncia nesse jantar. E a última filha dele, que é uma artista, ela é a única que não é casada, ela só leva um namorado pro jantar. Ela ganha uma mesada dele e ele decide avisar no jantar que ele vai cortar a mesada dela. Fala sério, né? Fala sério se esse povo não tá pedindo pra morrer? Tem filho problemático e mexe com todos eles? Brincadeiras à parte, a escrita da Shari Lapena, ela é muito cativante. Ela tem aquela escrita que é em formato de novela, sabe? Então ela conta uma coisa da visão das pessoas que estão ali. Então, por exemplo, a Catherine, que é a filha mais velha do casal, tem uns acontecimentos lá depois da noite que ela sai de casa pra... Não vou dar muitos spoilers, mas ela sai de casa, ela decide que ela tem que sair. E aí a escritora fala sobre essa cena. Em seguida, no próximo capítulo, é uma cena sobre o Dan, que é o filho do meio. No outro capítulo, é uma cena sobre a Gina, que é a última filha. E aí vai mesclando, não segue uma ordem, tá? Não é sempre essa ordem, até porque tem outros personagens envolvidos na história, mas vai dando aquela sensação de narrador-observador, que você consegue ver tudo o que está acontecendo numa espécie de rodízio. Além disso, o final dos capítulos eles são sempre muito instigantes, então você quer continuar lendo. Por exemplo, tem uma cena em que o marido da Catherine descobre que ela esteve na cena do crime antes de encontrarem o corpo. Pois é. E aí acaba nisso. Acaba ali, ela falando, porque na real não foi a empregada que encontrou o corpo deles, eu já tinha visto eles mortos.
E aí você fica, e aí, mulher, por que você não ligou pra polícia? Porque... E aí dá uma agonia, porque vai pra cena de outro irmão, você tem que ler tudo pra depois retomar. Enfim. É uma loucura, mas uma loucura boa que você quer ler cada vez mais. Outro ponto alto da leitura para mim é que o livro ele vai contando, fazendo uma espécie de retrospectiva do que aconteceu no passado com o que está rolando ali no presente, contando sobre o passado negro de cada um dos filhos. E isso vai mostrando que qualquer um deles poderia ter matado os pais. Todos eles tinham bons motivos, digamos assim, para cometer o crime, e ao mesmo tempo, meio que isso também é hereditário. Então, o pai deles também tinha problema, o avô também tinha problema, você vai descobrindo isso durante a história, né? E aí você vai pensando, meu Deus, eu não sei quem é que matou eles, porque todo mundo poderia ter matado. Outro ponto importante que eu achei muito legal da leitura é que ela também desenrola em outras narrativas, sabe? Não fica totalmente ali em cima do assassinato, apesar de sim esse ser o ponto central, né, de toda a história, mas vai contando um pouco sobre a história de uma irmã do Fred Merton, que tinha esperança de talvez receber uma parte na herança, conta também um pouco sobre a história de uma secretária dele, conta sobre a empregada, acho que a empregada é a que tem menos protagonismo, digamos assim, não fala muito sobre ela, mas também vai dando alguns motivos pelos quais talvez ela seria então a criminosa. Afinal de contas, foi ela que encontrou eles 2 dias depois do assassinato, e aí então ela seria a primeira suspeita, digamos assim. Gente, é muito interessante, muito legal. Sobre quem é o assassino, eu acho que esse é um dos pontos altos quando a gente tem esse tipo de história em que qualquer um pode ser o assassino. É você saber se, antes do final do livro, você já sabe quem é o assassino. E no meu caso, eu não descobri, gente. Não mesmo. O que eu percebi depois que eu descobri quem era o assassino foi que a escritora, ela foi plantando coisas, e aí depois, quando você descobre quem é o assassino, fica muito claro de que, assim, só podia ser essa pessoa, sabe? Mas durante o livro você não tem certeza. E é muito legal porque em um capítulo eu tenho certeza que foi um. Aí passa 2 capítulos, aí você pensa, não, na verdade, aquele um ele é doido, mas tem um aqui que é mais doido ainda. Aí passa um capítulo, você fala, mas e aquela outra doida que fez tal coisa, tal coisa, tal. Tipo, a escritora ela vai te dando vários motivos para você trocar a sua ideia de quem é o assassino, e eu acho que isso ela faz com muita maestria, e é o que faz com que a gente não descubra tão facilmente quem matou os pais, afinal de contas. Sobre a minha avaliação pessoal, esse livro ele ganhou 4 estrelas e meia. Foi tipo assim, um tico pra ser 5 estrelas. E por que não foi, Luana? Gente, porque eu, particularmente, euzinha, detesto final em aberto. Eu sei que muitos finais em aberto acontecem para poder ter uma continuação, então provavelmente esse livro vai ter uma continuação, eu acredito. Mas mesmo assim, no momento em que eu estou lendo, eu sinto que isso é muito frustrante, sabe? Então, esse foi o único ponto, assim, que no final ficou um pouquinho em aberto e aí eu não curti tanto. Mas assim, a história, o enredo, os personagens, é tudo muito rico e eu acho que vale totalmente a pena a leitura. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa resenha, já deixa aqui nos comentários para mim, comentando o que você achou que é o ponto alto dessa leitura. Se ficou com vontade de ler, vou deixar o link do livro aqui na descrição com o meu código e que você pode comprar por R$ 9,90 o e-book na Amazon hoje mesmo. Por hoje é isso. Até a próxima quarta!